Senadores da oposição que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro concedem uma entrevista coletiva nesse momento sobre a operação da Polícia Federal. Vamos acompanhar. Reuniões, acompanhou muitas reuniões, inclusive com o general Augusto Heleno ali do GSI. A gente está vendo toda essa investigação de uma suposta ABIN paralela. Como que o senhor avalia, recebe essas informações de todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes? Olha, a primeira coisa, eu conheço o general Heleno desde o ano de 1974, né? Então fazem 50 anos. Né? Que ele era meu instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras, estivemos juntos ao longo da vida militar, foi meu comandante quando eu era comandante de brigada na Amazônia, ele era comandante militar da Amazônia, ou seja, é uma vida onde a gente conhece a pessoa, as famílias se conhecem. Então, pelo caráter do general Heleno, né, eu tenho absoluta certeza, minha convicção, de que ele jamais compactaria com algum tipo de entidade, né, vamos dizer, essa tal da BIM paralela, encarregada de investigar à revelia da legislação a vida de pessoas. O senhor nega que tenha visto qualquer coisa em relação à BIM de golpe e esse monitoramento também do ministro Alexandre de Moraes e essa minuta golpista, além do grupo de assessoramento, segundo o ministro Alexandre de Moraes? Não, eu nego peremptoriamente isso aí, porque eu não tomei conhecimento e volto a enfatizar. Pelo conhecimento que eu tenho do general Heleno como chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ele não aceitaria isso. Senador, hoje o senhor deu uma declaração no plenário do Senado, o senhor também colocou nas redes sociais, falando que as Forças Armadas não podem se omitir. O que o senhor espera das Forças Armadas na prática? Muito bom, foi boa a sua pergunta. A minha visão é que é o seguinte, existe a justiça militar. Não é? Nós temos militares que eventualmente podem ter cometido crimes em função militar. Então, esse é objeto que o Exército deveria ter aberto há muito tempo, um inquérito policial militar, estar conduzindo essa investigação e caso, ao longo da investigação, se comprovasse que aquelas pessoas tivessem cometido algum tipo de crime que não fosse, não é, afeto à justiça militar, então passasse às mãos de quem estaria conduzindo o restante dos inquéritos. É isso que eu cobro que deveria ter sido feito. Senadores, e a minuta que previa a prisão do presidente? Aquela de um ano atrás. A de um ano atrás? É a minuta que está na decisão do ministro Alexandre de Moraes. A posição dos senhores senadores em relação à possibilidade... Essa história de minuta, isso é requintado. Outro responde a narrativa. É que há um movimento da esquerda e de setores do poder que não querem que Bolsonaro exista. Simples assim. Tudo isso é para intimidar, é para anular, é para acabar com a oposição. É simples assim. Ora, o foro não deveria nem ser esse. E vocês insistem nisso. O foro, essas pessoas não têm nem foro mais para estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. O mérito, nós acabamos de falar, o nosso líder fala isso reiteradas vezes, ninguém está acima da lei, que o processo corra. Agora, há uma normalidade. O Anderson passou quase 5 meses preso. Estão agora atrás dele de novo. Será que não acharam os documentos que precisavam achar? Então, há uma clara tentativa de intimidação daqueles que pensam diferente do governo atual. Essa é a questão. Querem anular, acabar. Eles não aceitam que Bolsonaro respire. Vocês têm que entender, pessoal, nós estamos em um ano eleitoral. O PL tem uma previsão de fazer muitos prefeitos em todo o Brasil, muitos vereadores. É claríssimo a espetacularização, o uso da justiça, esse consórcio do executivo com o judiciário para enfraquecer. Já estão pedindo o fechamento do Partido Liberal, justamente porque eles sabem que a direita nasceu no Brasil, está crescendo, está ganhando tônus muscular e nas próximas eleições, em 24 e 26, com certeza vai superar esse progressismo e toda essa sujeira que ao longo dos últimos 30 anos nós vimos no Brasil sob a liderança do Partido dos Trabalhadores. Então eu não tenho dúvida alguma que esse consórcio é para, além de enfraquecer a democracia, como o líder Marinho já bem explicou as questões jurídicas, na visão política eles querem destruir o Partido Liberal, as lideranças que foram criadas e desmobilizar essa grande força hoje opositora ao atual governo. Eu queria acrescentar, você já fez perguntas, deixa eu falar alguma coisa dentro desse contexto aqui. Com todo respeito, porque vocês têm, sei que vocês têm mais informação do que a gente, não é? Vocês estão cheios de fontes por aí, eu não tenho nenhuma fonte,
né? A realidade é que nada disso, isso é um contorcionismo jurídico e virou contorcionismo de narrativa. Coisas requentadas, por exemplo, essa cortinona de fumaça. Vamos comentar então sobre a devolução dos bilhões roubados na Lava Jato e que estão sendo perdoadas. As delações, os acordos de leniência, o dinheiro está voltando, quem delatou, quem citou nome de ministro, está sendo perdoado e recebendo dinheiro de volta. Isso é uma grande cortina de fumaça. Nós temos, pelo menos no espectro político, 50% da população brasileira, e eu digo que é muito mais. Eu sei que toda essa narrativa é para chegar em Bolsonaro. Eles querem chegar em Bolsonaro. Esse é o alvo. Então as narrativas estão sendo montadas de maneira que até o ministro Alexandre de Moraes, que não está acima da lei, ele é investigado, ele investiga, ele é o ofendido, ele é o juiz, ele acusa. O alvo era ele, ser morto e crucificado em praça pública, enforcado de qualquer maneira, colocado de qualquer maneira em praça pública. Então, ele está impedido, ele precisa se julgar impedido e sair desse processo. E aí eu apelo para os ministros do Supremo. Onde estão os senhores? Vocês têm que julgar um impedido, vocês precisam se reunir e tomar uma decisão pelo Brasil. Perfeito. Não é por Bolsonaro, não é pelo PL, não é... É pela democracia, porque aquilo que outrora foi democracia, hoje essas pessoas que amam a democracia são chamados de antidemocráticos. A ditadura do proletariado que eles queriam em 64, eles queriam ditadura também. Eu vi Gabeira hoje dando entrevista, todo serelepe. Você disse, Gabeira, que vocês fizeram mais mal aos militares do que eles a vocês, e que vocês queriam uma ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado está instalada no Brasil. Nós estamos cercados. Isso é um cerceamento para tentar amedrontar as pessoas. Agora pensa que chegando a Bolsonaro, vão apagar do coração desse povo brasileiro, que para mim é mais de 60%, chegando e prendendo líder de partido, como Jordi, os ataques ao Hamas, a BIM paralela. Nós temos muita coisa paralela no Brasil, que eu não vou dar o nome aqui, mas a gente sabe que vocês têm mais fonte do que nós. Tem muita coisa paralela acontecendo no Brasil, para que haja esse infortúnio, sabe? Agora, eu sou senador da República, e eu acho que o povo, muito mais do que cobrar o Supremo, tem que cobrar ao Senado, ao presidente do Senado. Sabe, é essa casa que na divisão dos 3 poderes é a que mais tem poder. É o Senado da República. Eles são ouvidos aqui, são sabatinados aqui, são aprovados ou não aqui, e dificilmente, eu nunca vi dizer que alguém foi reprovado aqui, porque na sabatina quase que não tem sabatina. Floriano Bertioto foi, né? Mas na época da sabatina não tem pergunta, tem elogios ao currículo do cara, tipo, se o currículo tivesse título era lembra-te de mim, Então, o que nós estamos vivendo é exatamente isso. Nós estamos cobrando que o Senado tenha a postura constitucional que lhe é devida, discricionária, sabe? Se já tivesse feito isso, nada disso estaria acontecendo. Isso é uma cortina de fumaça para esconder os milhões que estão sendo devolvidos da Lava Jato. Bilhões, Bilhões, né? Deixa eu só te fazer uma pergunta, porque mais cedo o presidente do Congresso do Senado, Rodrigo Pacheco, ele soltou uma nota bem dura diante, né, daquela minuta que é citada na decisão do Alexandre de Moraes, e ele disse uma ação insensata encabeçada por uma minoria irresponsável, enfim, que previa prever um golpe de Estado. Os senhores, como senadores, como líder da oposição, como é que o senhor se posiciona em relação à possível prisão do Pacheco, de acordo com essa minuta? Prisão do Pacheco? Coisa boa. De acordo com essa minuta. Rogério, você me permitir, porque eu era o líder do PL. Deixa eu responder isso aqui. Aí você fala em seguida, eu já lhe perguntei aqui, você vai falar. Tem 2 aspectos aqui importantes antes de fazer essa resposta que o Portinho pode complementar. Primeiro, se insiste numa tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, quando houve uma turba que invadiu, depredou as praças dos 3 poderes e que tem que ser individualizadas essas culpas e as pessoas têm que ser responsabilizadas. Então está havendo uma generalização e uma tentativa de se colocar que houve um golpe ao Estado. Então vamos verificar o que é que vai acontecer mais adiante. Golpe, quando o presidente da República, que deixa o mandato,
nomeia todos os comandantes das Forças Armadas indicados pelo presidente que está chegando antes de sair, entrega o comando das Forças Armadas, é uma coisa esquisita, né? É difícil de você conseguir complementar esse raciocínio. Segundo aspecto, nós estamos aqui diante de uma situação em que um documento apócrifo, porque ninguém assume a sua autoria, de um ano atrás, passa a ser o elemento central da delação de um cidadão, que certamente não é só o que ele fala, deverá ser corroborado o que ele está dizendo com provas fáticas. Esperamos que o inquérito caminhe nessa direção, porque nós queremos o devido processo legal com isenção. Voltamos a dizer que quem é vítima não tem condição nem equilíbrio de julgar ou de conduzir o inquérito de investigação. Isso é claro para toda a sociedade brasileira, para o mundo inteiro. Nenhum sistema judiciário permite que uma vítima presida um inquérito, né, com isenção e com equilíbrio. Não se pode esperar isso. Ou seja, a gente pode estar contaminando esse processo que é ruim para todos nós. Não, mas só para responder a ele, eu quis contextualizar para responder. Quanto à nota do presidente Pacheco, eu acho que é importante que o presidente Pacheco entenda, eu acho que ele está entendendo, que o papel dele é de ser presidente do Congresso Nacional. E como presidente do Congresso Nacional, defender as prerrogativas dos parlamentares, defender a Constituição, defender a ordem, defender o devido processo legal, a harmonia entre os poderes e a separação entre os poderes. Não há, repito, nenhuma novidade no atual documento, nenhuma novidade. A novidade que existe é que alguém que é vítima continua a presidir o inquérito de uma forma espetaculosa. A novidade que existe é que um partido político que faz oposição nesse país está sendo vítima de uma tentativa clara de calar, de emudecer, de restringir, de intimidar a oposição nesse país. E a gente já viu isso. E isso é claramente uma atitude ditatorial que tem que ser reprovada pela sociedade brasileira. Nós estamos caminhando para um processo muito complicado. Nós estamos na véspera de uma eleição municipal, e nós estamos vendo um partido político, que é o maior partido de oposição, sendo alvo de uma ação persecutória. O que nós estamos falando aqui é a expressão da verdade. E é importante que a sociedade brasileira tome conhecimento disso. Nós não queremos, não devemos e nem podemos estar acima da lei. O que nós queremos, o que nós clamamos, o que nós exigimos é que a Constituição seja cumprida. Tá certo? Porque a Constituição não está sendo cumprida. O devido processo legal, o princípio do juiz natural, da imparcialidade, não está sendo cumprido nesse processo. É o que nós precisamos. Nós queremos que sejam todos investigados, agora dentro da lei, e não fora dela, e não acima dela, e não se dando drible na legislação, porque em nome da democracia, porque se diz que em nome da democracia, a democracia está sendo destruída. Eu era líder do governo e, como hoje, líder do partido, à época, e o presidente Pacheco, ele atribui ao devaneio... Você viu, então, por último, a fala do senador Rogério Marinho, fazendo críticas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e falando aí claramente sobre uma divisão, uma separação dos poderes. Antes, você ouviu o senador Magno Malta fazendo críticas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e chamando o Congresso a uma reação contra a operação de hoje da Polícia Federal. E no início aí da coletiva de imprensa dos integrantes da oposição, você ouviu o general Hamilton Mourão, que foi vice-presidente do ex-presidente Jair Bolsonaro.